Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 0, Cruzeiro 0. O Plata não é centroavante, sabe? O Plata não é centroavante, nem o Bruno Henrique é centroavante. O Felipe Luiz insiste em colocar ponta para jogar de centroavante. Pode usar o argumento que for, pode usar o argumento que o Plata tem mais intensidade para marcar a saída de bola, pode usar o argumento que o Plata tem mais velocidade para atacar, né, as costas da defesa. Só que o Flamengo nesses últimos jogos está tendo uma dificuldade terrível de quê? De fazer gol. O Flamengo fica com a bola, ronda a área adversária e tem dificuldade de fazer gol. O Pedro é disparado o melhor jogador do elenco do Flamengo para fazer gol. Então, sim, a conta não fecha. O meu time não está conseguindo fazer gol com facilidade. Eu deixo o meu melhor fazedor de gols no banco. Hoje, o Pedro entrou hoje 35 do segundo tempo. Não dá para entender. O Plata, ele pode atacar as costas da defesa fazendo na diagonal, fazendo da esquerda para o meio, sabe? Nada me convence de você tirar um centroavante de ofício com qualidade como o Pedro para botar um ponto ali, seja o Plata ou seja o Bruno Henrique. O Plata, tanto o Bruno Henrique quando joga de centroavante, eles tentam, eles se movimentam, só que não é deles, não é característica deles. Eu já falei isso em outros episódios e repito, tirando o goleiro, a posição mais específica do futebol é o centroavante. Você vê hoje que o Bruno Henrique entrou no lugar do Samuel Lino. O Bruno Henrique é muito mais natural para o Bruno Henrique jogar ali na ponta esquerda, tudo. Entendeu? É nítido assim como é que o Bruno Henrique se sente à vontade jogando na ponta esquerda. Da mesma forma, quando você bota o Plata para jogar na ponta direita, é a posição de origem, o cara se encontra ali. E não dá, se você botasse o Plata e o Bruno Henrique de centroavante e desse resultado, os caras fizessem gol, desse assistência, finalizasse, até se justificaria. Só que não acontece nada disso. O Plata hoje se movimentou, tentou, teve uma chance que ele ganhou a bola lá na velocidade dentro da área e finalizou em cima do Cássio. Porque não é a dele finalizar cara a cara ali com o goleiro, ter a manha. Se a bola cai no Pedro ali, provavelmente ele dava uma cavadinha e acertaria, né? Então, assim, eu quero deixar isso registrado no início aqui do episódio, porque para mim tá extremamente irritante já quando eu vejo a escalação do Flamengo e não tem o Pedro de centroavante, entendeu? Porque o Pedro não consegue marcar. O Flamengo, já entrando agora na análise do jogo, mais um jogo que o Flamengo tem uma dificuldade terrível de marcar o time adversário, seja pressão, seja, né, com uma marcação de intermediária a intermediária. É impressionante como os nossos jogadores, principalmente os de frente, são facilmente driblados pelo zagueiro, pelos volantes adversários, assim, é impressionante. Hoje também foi bem irritante essa situação, assim, qualquer zagueiro do Cruzeiro, os volantes, pega a bola, aí chega a marcação dos homens de frente, é como se fosse um cone, eles simplesmente desviam e saem jogando. Então tem que melhorar isso aí o Flamengo, ao invés de dar bote de primeira, cercar, tirar o espaço, cortar a linha de passe. O Flamengo tem que melhorar isso. O que é cortar a linha de passe? O zagueiro, o lateral, o volante do Cruzeiro recebeu a bola, quem vai marcar fecha a linha de passe, aproxima bastante e fecha a linha de passe. O que é a linha de passe? É aonde o jogador adversário tem a probabilidade de dar o passe. É para onde ele vai dar o passe. Você corta a linha de passe, você vai fazer ele o quê? Ter que girar o corpo. Aí nesse momento fica mais fácil tomar a bola. Mas os jogadores do Flamengo vão igual um bonde em cima dos caras. O jogador do Cruzeiro, o Cruzeiro também não é um time ruim, tá? É um time muito bom. É o time mais físico do campeonato. Impressionante a capacidade física do Cruzeiro, tá? Mas assim, não tem nenhum cracão na defesa ali. Bicho,
em alguns momentos parecia que o time do Flamengo, Arrascaeta, Samuel Lino, Carrascal e o Plata marcando, parecia que eles eram sub-15, velho, jogando contra profissional. Tamanha facilidade que o Cruzeiro desviava, não era nem drible, desviava deles. Tem que orientar, corta a linha de passe, não vai de primeira. O jogador que tá marcando, né, quem tá sem a bola, já aproxima. O Flamengo tá marcando muito de longe. Segundo jogo seguido isso. Aí quando o lateral, por exemplo, recebe a bola, aí que o Samuel Lino vai aproximar. O Samuel Lino e o Plata hoje, o Carrascal, aliás, pela direita, fizeram isso. Ficava 5 metros do jogador que eles tinham que marcar. Aí dá tempo do cara dominar e tocar. Você não consegue marcar a 5 metros de distância. Então eu sinto falta dessa marcação em pressão do Flamengo mais efetiva e mais em cima, mais compactada. Tá muito frouxa, né? O jogo, no início, os primeiros 15 minutos, o Flamengo, para mim, é o melhor momento do Flamengo no jogo. Criou 2 chances, a mais perigosa, né, na cabeçada lá do Samuel Lino. Samuel Lino hoje fez a pior partida com a camisa do Flamengo, não jogou nada ofensivamente e defensivamente também, muita dificuldade física de fechar a linha de 4, né? Jorginho e Saul, Samuel Lino fecha pela esquerda e o Carrascal fecha para a direita. Flamengo também sofreu nisso, principalmente no segundo tempo. Carrascal, dificuldade de fechar essa linha, o Samuel Lino tinha que ser substituído no intervalo. O Samuel Lino, na minha opinião, é titular indiscutível. Porém, hoje estava mal. Desde o início do jogo, ele consegue algumas jogadas, que ele é ofensivo, mas longe de jogar bem. E não estava com muita dificuldade também de fechar essa linha de 4 no meio de campo. Poderia ter voltado já com o Bruno Henrique, poderia ter voltado com o Luiz Araújo, sabe? Achei que o Felipe Luiz hoje demorou muito para mexer no time, demorou muito. Era para Pedro e Luiz Araújo ter entrado com 15 minutos. Carrascal também cansou muito. Tira o Carrascal e o Plata, põe Luiz Araújo e Pedro e Bruno Henrique. Tava ótimo, ó. Luiz Araújo na direita, Pedro e Bruno Henrique. Os caras com fôlego novo, já se conhece, né? E o Arrascaeta junto com ele já tem um entrosamento. O Arrascaeta e Pedro tem um entrosamento bom. Só que eu não sei por que o Pedro não tá jogando mais de titular. O Pedro vinha jogando bem. Obviamente que não era aquele Pedro do ano passado, antes da lesão no joelho. Mas vinha jogando bem, vinha fazendo gols. Aí, sabe, não joga mais. Saiu lá no jogo contra o Estudiantes no segundo tempo. Nem entrou em campo contra o Corinthians. E hoje entrou no finalzinho. Não dá para entender. Não sei se vocês concordam com essa atitude de improvisar a ponta de centroavante. Como eu já disse, se tivesse dando certo o Plata ou o Bruno Henrique de centroavante, beleza. Eu torço pro Flamengo, não torço para jogador específico, né? No caso o Pedro. Então, se o Flamengo tá jogando bem, com o Plata fazendo gol, sendo decisivo, por mim o Pedro nem entra. O problema é que isso não acontece. E o Felipe Luiz insiste no que tá dando errado. O Flamengo hoje conseguiu sair jogando na maioria das vezes, conseguiu ter posse de bola no meio de campo, mas não conseguiu finalizar. Seja porque não ganhava no mano a mano, seja porque errava o último passo, ou seja porque não tinha ninguém na área. Algumas vezes, tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda, o Flamengo conseguia botar uma velocidade, mas não tinha ninguém dentro da área. Então o Pedro finaliza bem, o Pedro puxa a marcação, segura um zagueiro, 2 zagueiros. O Pedro jogando, abre mais espaço na entrada da área, porque o zagueiro tem que ficar em cima dele. Aí abre espaço para o Arrascaeta, abre espaço para o Saul chutar de fora da área. Com o Pedro jogando, o Flamengo consegue ter superioridade numérica na intermediária ali, próximo à área. Com o Plata não, porque o Plata flutua.
No que o Plata flutua para a intermediária, o zagueiro também flutua com ele. Então fica sempre aquele paredão, né, na intermediária defensiva, no caso de hoje do Cruzeiro. Pode reparar, quando o Pedro jogava, o Arrascaeta tinha mais facilidade na entrada da área. Por quê? Pelo que eu falei, ele segura um volante, segura um zagueiro, aí abre espaço para os outros. Então o jogo, acho que todo mundo viu a mesma coisa hoje. Foi um jogo muito físico, foi um jogo onde os dois times tiveram oportunidades, não tão claras assim, né? Foi um jogo mais truncado, um jogo mais de meio de campo. Os dois times não estavam bem ofensivamente. Mas o Flamengo precisa melhorar ofensivamente. Principalmente depois da volta da data FIFA, o Flamengo está tendo dificuldade de marcar. Sinto uma falta gigantesca dos gols de bola parada. Outra coisa que eu não consigo entender no Flamengo. O Flamengo vinha numa sequência boa de gols de bola parada. Léo Ortiz, Léo Pereira, nos momentos importantes fazia o gol de bola parada. Não lembro qual foi o último gol nosso de bola parada. Bola parada ganha jogo, velho. O jogo hoje, por exemplo, Maracanã lotado, recorde de público, 72 mil pessoas. Cruzeiro, repito, é o time mais físico do campeonato, é um time que melhor marca. É a segunda melhor defesa. A primeira é do Flamengo ainda. Então seria um jogo truncado como foi, sem muito espaço, físico. O juiz, nem vou falar do juiz, o juiz horroroso, picotou o jogo todo, deu um monte de faltinha pro Cruzeiro botar a bola na nossa área. E pra gente, só se fosse aquela falta assim escandalosa, qualquer trombadinha na intermediária do Flamengo, ele marcava falta, cruzamento para nossa área. O Carrascal sofreu pelo menos 3 faltas, igual a que ele marcou no Matheus Pereira, e ele não marcou nada. É aí que o juiz vai minando o jogo. Mas todo mundo viu, esse juiz é horroroso, é um bosta, velho. Mas o Flamengo então fica com essa dificuldade. Né? Um jogo difícil hoje, o ataque não está funcionando. Cadê golzinho de bola parada? Nós não levamos nem perigo hoje de bola parada, sabe? Então, o que aconteceu? Os adversários estão marcando melhor ou o Flamengo caiu nessa questão de bola parada? Na minha opinião, o Flamengo caiu na questão de bola parada. Não sei o que aconteceu, que o time parou de fazer gol de bola parada, que ajudou muito o Flamengo até aqui na competição. Também achei que, principalmente no segundo tempo, o Cruzeiro dominou o meio de campo porque tinha mais jogadores, né? O Cruzeiro joga com 3 volantes: o Lucas Romero, o Lucas Silva e o Matheus Henrique. Matheus Henrique é o 10, né? Aquele 8, bom de bola, que jogou no Grêmio. Então 3 volantes que sabem jogar. Então eles sempre tinham mais gente, mais o Christian, que formava a linha de 4, e mais o Matheus Pereira, né? O Matheus Henrique é o volante, e mais o Matheus Pereira, que muitas vezes fechava ali no meio. Então o Cruzeiro tinha 5 jogadores no meio de campo, e o Saúl e o Jorginho muitas vezes tendo que dar conta de tudo. Por quê? Desde o primeiro tempo o Samuel Lino não conseguiu recompor bem hoje, e o Carrascal também não consegue recompor tão bem. Conseguiu, acho que o Carrascal cumpriu ali bem o papel, mas ainda falta um pouquinho para ele fechar essa linha de 4. Então o Flamengo sofreu. Por isso que o Flamengo teve dificuldade numa coisa que a gente é muito bom, que é recuperar a segunda bola. Porque o Cruzeiro tinha mais gente. Então, para mim foi bem nítido que o Flamengo sofria ali no segundo tempo, no meio de campo. Uma coisa também que o Flamengo precisa melhorar, já fez muito bem isso. O Flamengo sufocava os adversários. Por quê? É o perde-pressiona. O Flamengo perdia a bola, quem estava na frente já encaixava a marcação na defesa adversária para não dar tempo dos caras saírem jogando. Isso aí o Flamengo vem perdendo jogo a jogo. Aí toma a bola nas costas. Hoje o Cruzeiro tomava a bola, quem perde, bicho, já vai pressionar. Quem tá sem a bola já encosta nas opções de passe. Só que o Flamengo também, certa dificuldade nisso. Foi um jogo equilibrado,
sabe? Faltou para o Flamengo, e isso me preocupa, faltou para o Flamengo, tecnicamente o nosso ataque está mais inspirado, sabe? Faltou o Samuel Lino acertar a jogada, faltou o Arrascaeta resolver alguma coisa individualmente, acertar, né, um passe decisivo. Faltou também ter um centroavante. O Plata, coitado, por mais que tente, não é a dele. Então, assim, foi um jogo equilibrado. Os dois times tiveram oportunidade de gols. O Flamengo poderia ter caprichado um pouquinho mais. Em relação ao jogo de hoje também, para mim, algumas pessoas não concordam, mas eu venho falando isso desde que eu começo a ver os jogos. O Varela não tem nível para ser titular do Flamengo, velho, sabe? Ele faz um jogo bom, fez um jogo bom, acho que contra o Racing, né, aqui no Maracanã, mas é muito pouco, velho, sabe? Hoje foi um dos piores ofensivamente. O que o Varela contribuiu ofensivamente hoje? Nada. Recebe a bola, aí não sabe o que fazer, toca no Jorginho. O Jorginho é craque, né? O Jorginho hoje mostrou mais uma vez que é craque. Como o Jorginho comandou a nossa saída de bola, sabe? Se teve uma coisa que o Flamengo fez bem hoje, foi conseguir sair tocando. O problema era do ataque, né? Quando a bola chegava no ataque, a gente não produzia, não criava chances de gols. Mas o Jorginho, para mim, hoje, melhor do jogo disparado. E o Varela? O que o Varela entregou hoje ofensivamente? Qual foi a ultrapassagem do Varela? Chegou na linha de fundo. Sem contar que ele tem uma dificuldade terrível de dominar a bola ali atrás. Erra passe, sabe? O Varela é um bom reservinha ali. Espero que o Emerson Royal jogue contra o Bahia, jogue bem, sabe? Para tomar conta da posição. Porque com o Varela vai ser difícil, tá? O outro lateral hoje também, achei que não foi bem, Alexandro. Poderia ter colocado o Ayrton Lucas. Mas qual é o meu medo com o Ayrton Lucas? Era um jogo muito intenso na marcação. Qualquer vacilo ali, a gente poderia tomar um gol. E o Alexandro marca melhor do que o Beijinho, né? O Ayrton Lucas, na minha opinião, ataca melhor do que o Alexandro, mas a qualquer momento o Ayrton Lucas pode dar um vacilo, uma desatenção e a gente tomar o gol. Então eu entendo o Felipe Luiz não ter colocado o Ayrton Lucas. Mas o Alexandro hoje também, para mim, ofensivamente não entregou nada. Então, sabe, o Flamengo hoje ficou encaixotado na marcação do Cruzeiro, que por sinal marca muito bem. Mas faltou abrir espaço. Como é que abre espaço? Um lateral passando nas costas, né? Um centroavante de ofício segurando o zagueiro na área. Então o Flamengo ficou muito encaixotado na marcação do Cruzeiro. Tecnicamente, individualmente, o time não estava inspirado. Arrascaeta, Samuel Lino, Plata, o próprio Luiz Araújo, que entrou no finalzinho, não dá nem para avaliar Luiz Araújo e Pedro. Entraram faltando 10 minutos, né? Mas enfim, resultado ruim. Empatar no Maracanã contra qualquer adversário é ruim, porém um jogo extremamente difícil contra o Cruzeiro, que não é um time ruim, é o terceiro colocado do Brasileirão, é um time bem treinado, sabe? Um time que tem o centroavante Caio Jorge e o Matheus Pereira são muito bons. Inclusive acho que o Flamengo, nos bastidores aí, sem alarde, poderia já ir no ouvido do empresário do Matheus Pereira, falar para ele tentar uma contratação para o ano que vem. O contrato dele acaba 26, acaba em 2026. Então acho que o Flamengo pode já conversar com o Matheus Pereira, botar a pulguinha lá atrás da orelha, né, mostrar como é que é bom jogar no Flamengo, porque o Matheus Pereira, na minha opinião, seria titular no Flamengo, tá? Ou seria um bom reserva para entrar no decorrer do jogo. Acho que o Matheus Pereira no Flamengo poderia jogar ali fazendo falso ponta direita junto com o Arrascaeta, certo? Seria uma dupla muito boa, mas enfim, é só um pensamento. Então, falando do resultado, empatar no Maracanã nunca é bom, porém
devido, na minha opinião, um baixíssimo nível técnico hoje do Flamengo ofensivamente e jogando contra o bom time do Cruzeiro, o resultado não saiu tão caro. É um resultado que dá para administrar aí no campeonato. Porém, esse empate com o Cruzeiro no Maracanã não vai ser tão ruim mais para frente no campeonato, desde que o Flamengo vença o Bahia lá na Fonte Nova. Vai ser um jogo difícil. O Bahia está com bastante desfalque, mas nunca é fácil jogar lá. E todos os times dão a vida contra o Flamengo, né? Visto o Cruzeiro, que fez um jogo horrível contra o Vasco, perdeu para o Vasco. Era um time que não correu nem metade do que correu hoje. Mas contra o Flamengo, né? Maracanã lotado, os caras dão a vida, né? Espero do fundo do coração que o Felipe Luiz coloque o Pedro de titular, Pedro e Arrascaeta junto, sabe? O Pedro cansou, tira ele no segundo tempo. Mas não dá pro Pedro entrar faltando 10 minutos e o Flamengo sofrendo para tentar finalizar, sabe? Então, o time do Flamengo é Pedro, Arrascaeta, Jorginho e Saul, os dois zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz. Para mim, essa espinha dorsal aí é bem nítido. Aí depois você pode variar. O Plata ou o Luiz Araújo. Se o Samuel Lino não estiver bem, bota o Bruno Henrique. Não faz tanta diferença. Mas Léo Pereira, Léo Ortiz, Saul, Jorginho, Arrascaeta e Pedro, esses 6, tem que jogar o máximo de tempo que der, sabe? Espero que o Felipe Luiz reflita. Ele é um cara estudioso. Veja os vídeos dos jogos, veja a dificuldade que o Flamengo está tendo sem o Pedro. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço, até a próxima.